Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que nos acompanham. Hoje o Senhor tem uma palavra para nós e o texto está em João, o Evangelho de João, no capítulo 7, no verso 37 e verso 38, que assim nos diz a palavra de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Bem, meus irmãos, esse fato se deu quando o Senhor Jesus estava ali no momento de festa. Era um momento especial, era o último dia da festa, as pessoas vinham de todas as partes para ter com Jesus, para comemorar a festa, que era comum ali em meio aos judeus. Eles tinham as várias festas e era uma delas. E naquele momento, a palavra de Deus diz que Jesus, ele sobe para dizer uma palavra que é fundamental para nós. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que Jesus fala isso? Porque, na verdade, a sede, ela causa uma dor e sentimentos que muitas vezes um homem não consegue decifrar. A sede traz uma dor subjetiva. É terrível para a vida do homem. O homem é capaz até mesmo de resistir à fome, mas a sede pode levá-lo até a loucura. No deserto, a sede sempre promove miragens, né? Nós podemos ver até mesmo em alguns filmes que a gente assiste, de ver as pessoas tendo miragens de um lugar com água, de algo especial, não é verdade? E no deserto da vida que nós vivemos, dias que nós vivemos, também traz para o homem uma sede interior, uma sede que promove as mesmas miragens, ou seja, o homem passa a viver uma vida irreal, algo fictício, que muitas das vezes não resolve, e muito pelo contrário, pode resolver temporariamente, mas quando o homem cai na real, cai em si, ele se sente frustrado, se sente derrotado, se sente até mesmo como tivesse sido enganado. E o exemplo clássico que eu queria dizer é a experiência do filho pródigo que o próprio Senhor Jesus narrou. Estava na casa do pai, ele tinha tudo à sua disposição, mas ele foi seduzido pela miragem do mundo à sua volta. E ele diz a Bíblia que ele pediu ao pai a herança e foi-se. E ali ele viveu dissolutamente. Mas chegou um momento que ele cai em si, que ele viu que tudo aquilo que ele viu como miragem, que mostrava para ele algo diferente, algo que parecia ser muito bom, o colocou numa situação terrível. E o que aconteceu? Ele se arrependeu e voltou e foi recebido de braços abertos pelo seu pai. Mas qual o problema disso? O problema é que nem sempre o homem consegue voltar aos braços do Pai Celestial, o Pai que deu o seu Filho amado para o perdão dos nossos pecados. Nós podemos ver uma outra passagem bíblica de Esaú. A palavra de Deus diz que ele pegou também, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Depois ele se arrependeu, mas não encontrou lugar de perdão, nem com lágrimas ele encontrou perdão. Mas a palavra do Senhor hoje para você, para nós, é a mesma palavra. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, os gregos chamam a sede da alma de ansiedade. E não existe nada mais clássico do que isso nos nossos dias. A maior crise é a crise da existência. É o homem que muitas vezes tem uma sede interior, ele não descobre. Jesus, ali naquele momento, ele sabia muito bem quais os anseios, o que permeava os corações das pessoas naquele tempo. Por isso ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Hoje também, essa palavra é muito propícia para mim, para você, para nós, para a humanidade de um modo geral. Porque a ansiedade é a doença do século, é a sede da alma,
quem pode saciar essa sede? Será que o psicólogo? Psiquiatra? Quem sabe o analista? O remédio? A religião? Com certeza podemos afirmar que não. Porque a sede da alma, da minha alma, da sua alma, só é tratado com uma água que vem de uma fonte que foi aberta lá no Calvário, através de Jesus Cristo. Inclusive tem um louvor que nós cantamos, uma fonte aberta no Calvário. O chamado hoje, tanto para mim como para você, é o que Jesus diz: venha a mim e beba. No verso seguinte, a palavra de Deus diz assim, que aquele que crê em Jesus, como diz a Escritura, águas saltarão no seu interior. Quando nós falamos de crer, quando nós falamos de fé, nós estamos falando de algo que é extraordinário. Não é algo que é produzido por nós mesmos, naquilo que eu acredito, mas não. A fé que nós falamos, ela vem da eternidade. Jesus é a fé. É aquilo que veio da eternidade e entra na vida do homem, e o homem agora pode viver uma vida cheia de expectativas. Não expectativa para a morte, mas uma expectativa para a vida. A salvação é algo muito profundo. Quando nós falamos de salvação, nós não estamos falando de denominação religiosa. Nós estamos falando de um Jesus que transforma a vida do homem. O homem dos nossos dias, ele secou. Suas lágrimas cessaram. Elas foram mergulhadas em mágoas, em desilusões, em abandono, incompreensão, traição e tantas coisas. O homem secou. O seu interior se tornou ácido, árido, duro, insensível. Os seus sentimentos não levam a coisas boas. Mas quando Jesus se revela ao homem, toda essa sequidão desaparece, porque Jesus faz nascer no nosso interior uma fonte de água que salta para a vida eterna, porque Jesus é essa fonte diferente, é uma palavra que transcende, uma palavra que transforma o coração do homem. E hoje é dia de salvação, porque Jesus é a fonte das águas vivas. E o salmista diz assim: a minha alma tem sede de Deus, mas sede de um Deus vivo. Uma grande descoberta. O salmista descobriu a razão da vida. E ele é que nos fala hoje, é esse mesmo Jesus que pode descedentar a minha e a sua sede. Se alguém tem sede, se você tem uma necessidade, o Jesus se chama, venha a mim e beba. Jesus quer preencher o nosso coração com a paz que só Ele tem para dar. Você crê nisso? Você acredita nisso? Rios de água viva correrão no seu ventre, no seu interior. Aquele momento era um momento de festa, era um momento especial. As pessoas estavam envolvidas com tantas coisas ao redor. Nós vivemos esse momento, onde o homem está envolvido com tantas coisas, né? Coisas novas, tá a mídia digital, o homem está preocupado com tantas coisas à sua volta. Mas hoje Jesus está preocupado com você. Talvez, quem sabe, você está vivendo esse momento de sequidão. Lutas à sua volta, problemas lá e acolá, toda sorte de situações que às vezes traz constrangimento, tristeza, amargura e deixa o homem seco dentro de si. Mas hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, você pode glorificar a Deus, porque o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Quem tiver sede, seja qual for a sua situação, há um convite da parte do Senhor Jesus. Quem tiver sede, venha a mim e beba. E quem crê, uma fonte de águas vai saltar no seu interior para a vida eterna. Que o Senhor possa abençoar você, a sua casa, com essa bênção que só Ele pode dar. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.